Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão histórica que é, no mínimo, surpreendente. Vamos ligar os pontos entre um filósofo da antiguidade e uma das sociedades mais famosas e misteriosas do mundo. A grande questão que guia a nossa conversa é essa. O que é que um filósofo, que nasceu literalmente como propriedade de alguém, pode ter a ver com os rituais, com os símbolos da maçonaria? À primeira vista parece que não tem nada a ver, né? Mas olha, a ligação é muito mais profunda e fascinante do que a gente imagina. Então, de um lado, a gente tem Epicteto. A filosofia dele foi forjada, foi criada na base da dor, da dificuldade, da superação. E do outro lado, a maçonaria, uma ordem que usa símbolos para ensinar princípios morais e éticos. São duas realidades que parecem opostas, mas que no fundo dividem a mesma base filosófica. E para entender essa conexão, a gente precisa primeiro conhecer o homem por trás da filosofia. A história de Epicteto não é sobre teorias de um livro, sabe? É sobre filosofia na prática, nas piores circunstâncias que alguém poderia enfrentar. Epicteto nasceu lá pelo ano 50. E o mais impressionante já começa no nome dele. Epictetus, em grego, não era bem um nome de família. Era, na verdade, uma descrição. Significava o adquirido, o comprado. Pensa só, a condição de escravo dele estava marcada na própria identidade, no nome que ele carregava. A vida dele foi uma verdadeira jornada de superação. De escravo em Roma, ele conseguiu uma chance rara de estudar filosofia. Com o tempo, ele conquistou a liberdade, a alforria, mas depois foi banido de Roma junto com outros filósofos. O que poderia ser o fim para ele foi um recomeço. Ele foi para a Grécia e fundou a própria escola, que se tornou incrivelmente influente. Tem uma história sobre ele que é famosa e que resume perfeitamente sua filosofia. Dizem que o senhor dele, num ataque de fúria, começou a torcer a perna de Epicteto com violência. E ele, com uma calma impressionante, teria só comentado, ela vai quebrar. E quando o osso de fato quebrou, ele não gritou, não demonstrou desespero. Isso não era fraqueza, muito pelo contrário. Era um sinal de um poder interior gigantesco. E da onde vinha toda essa força? Vinha de uma ideia central, uma verdadeira ferramenta mental que ele desenvolveu para conseguir não só sobreviver, mas florescer. Vamos dar uma olhada em como essa filosofia se estrutura. Para Epicteto, a vida não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente, sabe? Não. Ela é a nossa matéria-prima. Nós somos os artesãos da nossa própria existência e a nossa principal tarefa é esculpir o nosso caráter, as nossas reações, a nossa paz interior. A principal ferramenta para esse trabalho é o que ficou conhecido como a dicotomia do controle. A ideia é bem simples, mas é revolucionária. Basicamente, é focar toda a nossa energia naquilo que realmente depende da gente, nossas opiniões, nossas intenções, nossos desejos, e aceitar com calma o que não depende. Nosso corpo, a riqueza, a reputação, o que os outros fazem, nada disso está no nosso controle. A paz, para ele, não vem de controlar o mundo lá fora, mas de controlar o nosso mundo aqui dentro. E agora? Agora a gente chega no coração da nossa história. Como é que essas ideias que nasceram da experiência de um escravo foram parar séculos depois no centro de uma fraternidade simbólica? A conexão é surpreendentemente direta. Lembra daquela metáfora de Epicteto sobre a vida ser a matéria-prima? Pois bem, na maçonaria isso ganha uma forma visual, a pedra bruta. O maçom iniciante aprende que ele mesmo é essa pedra, cheia de imperfeições, e a jornada dele é usar a vontade, representada pelo maço, e a razão, o cinzel, para polir a si mesmo para se tornar uma pessoa melhor. É a mesmíssima filosofia, só que traduzida em um ritual simbólico. E a dicotomia do controle? Onde ela entra? Olha só. O esquadro, que serve para fazer ângulos retos perfeitos, simboliza a ação correta, a retidão no mundo exterior, aquilo que a gente controla. Já o compasso, que desenha círculos e estabelece limites, simboliza o controle das paixões internas, a aceitação dos nossos próprios limites. Juntos, eles formam o grande símbolo do equilíbrio estoico. Epicteto também ensinava que, como todos nós temos a capacidade de raciocinar, somos todos cidadãos do mundo, parte de uma única e grande comunidade humana. E na maçonaria, isso se manifesta na cadeia de união. É um ritual onde todos dão as mãos, para simbolizar que, ali dentro, não importa o título, o status social, rei ou plebeu, todos são irmãos. É o cosmopolitismo estoico em ação. Outra coisa, Epicteto valorizava muito o silêncio como uma ferramenta para aprender, e a maçonaria leva isso literalmente ao pé da letra. O aprendiz maçom, nos seus primeiros estágios, é obrigado a ficar em silêncio durante os rituais. Essa disciplina tem um propósito bem claro: ensinar a ouvir, a observar e a refletir antes de sair falando. A sabedoria, nesse sistema, vem primeiro de absorver, não de se expressar.
Então, para a gente resumir, a conexão é muito clara. O autodomínio dos estoicos é o objetivo maçônico de vencer as paixões. O uso da razão é o que os maçons chamam de seguir as luzes da sabedoria. A resiliência estoica é a serenidade que se espera nas provações. E talvez o mais importante, tanto para Epicteto quanto para a maçonaria, filosofia não é para ficar só no discurso, é para ser vivida. Tudo isso nos leva a uma última pergunta, né? Por que essa filosofia, de quase 2000 anos atrás, continua tão viva, tão relevante a ponto de ser a espinha dorsal de um sistema ético moderno como o da maçonaria? Acho que a resposta está na universalidade dessas virtudes. A autodisciplina, colocar a razão acima da emoção impulsiva, assumir a responsabilidade pelos próprios atos, enxergar a humanidade como uma grande família e, acima de tudo, encontrar força na dificuldade. Essas não são ideias romanas ou maçônicas. São, na verdade, necessidades humanas fundamentais. E assim a gente termina com essa reflexão. O escravo que virou filósofo nos deixou um baita conjunto de ferramentas para a gente se esculpir. A sociedade secreta transformou essas ferramentas em símbolos para guiar seus membros. A pergunta que fica é, olhando para os desafios da vida hoje, quais são as nossas pedras brutas? E como a gente pode usar essa sabedoria ancestral para nos tornarmos melhores artesãos das nossas próprias vidas?